Há esperança para você. Você é amado. Há esperança para o ferido, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a esperança. Bom dia, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir legal? Dá uma confirmação para mim, para eu tentar ajustar aqui. Acho que a imagem tá boa, né? Davi, Verônica aí que já entraram. Dão um feedback, por favor. Beleza. Então vou botar um louvorzinho aqui para a gente ir ouvindo, enquanto a gente aguarda as outras pessoas entrarem. Temos aí mais 10 minutos para o horário inicial. Estou um pouquinho desconfortável porque é muito triste a situação que a gente está passando, mas com Jesus no barco a gente vai chegar e vai alcançar o ponto que ele deseja. Então, vamos ouvindo o louvor enquanto a gente aguarda mais uns minutinhos. O horário marcado para a gente iniciar é às 10 horas e muita gente está esperando esse horário para entrar. Nós vamos começar no horário, tá bom? Graça e paz, vamos lá. Vamos cantar um louvor aqui e tem muito a ver com a palavra que nós vamos estudar hoje. Eu não vou seguir a revista hoje porque como essa live da escola dominical foi compartilhada nos grupos, as pessoas compartilharam também individualmente, então nós vamos com certeza alcançar várias igrejas, não só a nossa igreja, não só a Igreja Batista Nova Jerusalém, mas acredito que nós vamos alcançar outras pessoas, então hoje eu vou fazer uma palavra mais geral e daqui a pouco eu vou estar compartilhando com vocês o texto que Deus colocou no meu coração para a gente trazer um breve estudo nessa manhã. Amém? Vamos cantar esse louvor ao cheiro das águas do diante do trono. Há esperança para você. Você é amado. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Bom dia, graça e paz a todos vocês. Eu vou só conectar aqui o meu Instagram, porque eu também vou fazer a live lá para quem não tem, né? Para quem não tem o Facebook da igreja, tentar transmitir ao vivo lá no Instagram. Amém, irmãos. Eu queria pedir que vocês abrissem aí as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos fazer a leitura dessa manhã do livro de Romanos 5, primeiro, que é o texto básico que nós vamos utilizar. Então, irmãos, graça e paz a todos. Como nós combinamos às 10 horas, iniciando nossa escola bíblica dominical, hoje nós não vamos utilizar a revista, nós vamos utilizar a Bíblia, que é o nosso livro máximo, né? É a palavra que Deus tem nos dado e nós vamos, nessa manhã, falar um pouquinho sobre o capítulo 5 de Romanos. Então, os irmãos que estão acompanhando, tanto aqui na live da igreja, na Igreja Batista Nova Jerusalém, quanto aqui no meu Instagram, possam abrir aí as vossas Bíblias
no capítulo 5 de Romanos. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo de número 5, e depois nós vamos estar explanando algumas questões. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tanto no Instagram quanto no Facebook, eu vou estar lendo aqui, na medida do possível, os comentários, e depois nós vamos estar conversando um pouquinho. Verônica perguntou qual o número da lição. Nós não vamos utilizar nenhuma lição, nós vamos utilizar somente a Bíblia, porque como nós temos vários amigos aqui entrando que não são de nenhuma denominação, nós vamos fazer uma escola bíblica hoje universal, uma escola bíblica baseada só na Bíblia, e também para a gente não ficar seguindo o tema da revista e seguindo passo a passo. Então vamos lá para a nossa leitura dessa manhã. Eu vou estar sempre voltando no texto, irmãos, porque nós vamos ter pessoas entrando à medida que nós fizermos a live. Nós vamos ter com certeza pessoas entrando, então nós vamos estar sempre falando, citando o texto. Então, o texto se encontra em Romanos, capítulo de número 5, versículo de 1 ao 5. Vamos fazer a leitura. Me acompanhe aí na sua Bíblia, você que tem Bíblia em mão. Você que não tem Bíblias em mãos, você possa estar ouvindo esse texto da palavra do Senhor, que tem por título A Justificação pela Fé e Paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Esse texto, irmãos, foi escrito por Paulo, à igreja que se encontrava em Roma, aos romanos. Vale ressaltar, irmãos, que essa carta, ela é uma carta tida como uma carta universal, uma carta que traz dos textos mais emblemáticos escrito por Paulo, porque ela traz um compêndio que explica todo o processo de salvação para aquele povo de Roma, explica todo o processo de santificação para o povo de Roma. Então, é um texto muito importante ao se tratar de evangelização. Nós temos aqui no primeiro versículo uma explicação de Paulo a respeito da justificação pela fé. Ele fala que, sendo, pois, justificados pela fé. Irmãos, nós sabemos que o texto que se encontra lá em Hebreus 11 diz que a fé é a prova, daquilo que não se vê. E nós sabemos que quando nós utilizamos a nossa fé, irmãos, vou procurar aqui o texto em Hebreus para dar a referência correta. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé é isso, é esperar aquilo que eu não vejo, é o firmamento disso. Então, quando nós estamos firmados pela fé, nós vemos a glória de Deus na nossa vida. E o texto de Romanos diz que nós somos justificados por essa fé. Justificados pelo quê? Pelo aquilo que nós não vemos. A nossa sociedade hoje, quando nós abrimos nossos celulares com o nosso WhatsApp, quando nós olhamos a televisão, nós só vemos a falta de esperança. Nós vemos que o nosso planeta, não só o nosso país, mas o nosso planeta está inundado na falta de fé, está inundado na falta de esperança. Nós estamos, às vezes, até entrando em pânico, porque nós entendemos que nós pensamos que a nossa esperança está nisso aqui, no corpo que é material. Nossa esperança está na nossa vida. Qual de nós quer morrer? Qual de nós quer perder a sua vida nesse tempo de hoje?
Talvez, falando assim, nós podemos pensar, mas será que o nosso diácono Anderson, ele não está com medo do que está acontecendo? Irmãos, nós todos temos temor, porque essa praga que está atingindo o nosso planeta, ela não escolhe a quem atingir. Ela não é uma praga que dá só em pobre, ela não é uma doença que dá só em rico, ela é uma doença que dá em todos, e nós temos sim o temor pelas nossas vidas, mas até onde que esse temor ele é justificável? A Bíblia nos fala de justificação pela fé, e essa justificação pela fé, ela vem mediante a Deus, a esperança que nós temos em Deus. Como o título do próprio texto de Romanos fala, ele fala a justificação pela fé e a paz com Deus. Só pode ser justificado com fé aquele que tem certeza em quem espera. Em quem nós temos esperado? Nós temos esperado na nossa saúde, nós temos esperado no nosso emprego, nós temos esperado na nossa vida terrena. A Bíblia menciona, irmãos, que nós somos estrangeiros nessa terra. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Então, confiados muitas vezes nessa vida que é passageira, nós esquecemos do que verdadeiramente é o nosso objetivo e o nosso foco nessa terra. É viver uma vida de busca de Deus, uma vida de santificação a Deus, uma vida de contato com Deus, para que lá na frente nós sejamos salvos. Quando que nós vamos ser salvos? Quando que Deus vai vir nos buscar? É hoje? É amanhã? Nós não sabemos. Então o texto de Romanos, ele fala que nós somos justificados pela fé. E através dessa justificação pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nesse momento de dificuldade que o nosso planeta passa, nós temos dois pontos a falar aqui. Primeiro, a justificação pela fé, e o segundo, paz com Deus. Eu não sei como tem sido esses dias para você e para sua família. Eu aqui na minha casa temos passado por momentos de grandes aflições. Não porque não temos fé e esperança em Deus, mas porque nós paramos e pensamos na humanidade. Como que está a humanidade? Como que está a nossa sociedade? Como é que está a igreja do século XXI? Então, essa paz com Deus que cita aqui o autor de Romanos, ela me fez pensar um pouquinho em relação de como estava a igreja do século XXI. Irmãos, vamos observar um pouquinho a Bíblia e vamos observar um pouquinho a palavra de Deus, como que Deus usou grandes pragas e grandes crises para aproximar o seu povo dele. Nós, irmãos, a igreja do século XXI, nós precisávamos desse choque para nos aproximar de Deus. Nós temos visto nas redes sociais, nos últimos 4 dias, pessoas que não louvavam a Deus cantando das janelas de suas casas. Nós temos ouvido pessoas que não liam mais a palavra, falando a palavra nos seus lares, com seus filhos, com suas esposas. Quantos de nós, irmãos, estamos há anos sem fazer cultos domésticos nas nossas casas? Mas por conta de um vírus, de um simples vírus, não simples, desculpe, não é simples no sentido do que ele pode causar, mas no sentido do seu tamanho. Como que um vírus pode transformar a realidade da igreja? A igreja tem se mobilizado em oração, em louvor, em estudo da palavra, por conta do medo de perder a sua vida. A Bíblia nos fala de sermos justificados pela fé. E qual é a nossa fé? Qual é a minha fé? Qual é a sua fé? É óbvio, irmãos, que nós temos um apego a essa vida. Nós temos um apego à nossa família. Nós temos um apego aos nossos. Se eu disser aqui para os irmãos que eu encararia super de boa a morte de um ente querido, eu estaria sendo hipócrita. Nós não podemos ser hipócritas a esse ponto. Na verdade, nenhum de nós podemos afirmar que não temos apego a essa vida, mas a Bíblia fala que aquele que quiser ganhar essa vida, perdê-la-á. Agora, aquele que perder essa vida por amor dele, ganhá-la-á. E nós queremos ganhar uma vida que não está firmada
neste lugar. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. Mas nós estamos aqui. E nós estamos vivendo esse período. Irmãos, em outros momentos da história da igreja, nós vamos ter catástrofes acontecendo. Nós podemos citar algumas aqui. O dilúvio no tempo de Noé. Imaginam vocês, Noé e sua família, sabendo que todo aquele povo que ali estava, e às vezes nós pensamos que Noé não tinha um carinho por aquele povo, não tinha, sim, ele tinha. Senão ele não tentaria convencer aquele povo do que viria a acontecer. Noé tinha a vontade de converter aquelas pessoas, que aquelas pessoas entendessem aquele grande, o que iria acontecer. Então, irmãos, naquele momento, Noé tentou convencer o povo daquilo que estava acontecendo à sua volta. Eu não consigo acreditar, irmãos, que um vírus dessa magnitude atinja o globo todo, atinja tantos países, se não for pela permissão de Deus. Eu tenho até escutado algumas pessoas falando que esse vírus ele veio do inferno, é Illuminati, destruição em massa. Pode até ser. Pode até ser. Não estou aqui para debater isso, não é o foco da gente nessa manhã. Mas o que eu quero trazer para os irmãos entenderem comigo, mesmo que seja algo planejado, arquitetado por cabeças iluminatis, ou que seja algo que provenha do inimigo, de Satanás, Deus permitiu que esse vírus assolasse a nossa sociedade para mostrar que ele ainda existe. E para mostrar que a adoração a ele não deve se fazer somente em templos fechados. Hoje, os templos estão todos fechados, as igrejas estão fechadas. E nós não estamos impedidos de estar com Deus, adorar a Deus, porque a nossa adoração não é somente ali na igreja. Nós somos igreja na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os lugares. E hoje, mais do que nunca, nas nossas casas, nós precisamos mostrar que nós somos igreja. Então, irmãos, nessa manhã, nesse texto de Romanos 5, para você que entrou agora, nós estamos estudando não uma lição, mas um texto de Romanos, capítulo 5. Ele mostra que a nossa justificação ela vem pela fé, e através dessa justificação nós temos paz com Deus. Essa paz, irmãos, na continuação diz assim, pela qual também temos entrada pela fé esta graça. Que graça é essa? A graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, irmãos, graça, todos os cristãos sabem, e aqueles todavia se há alguém nessa live que não é cristão, entenda que a graça é um favor imerecido. Primeiro ponto, nós não merecemos a graça de Deus que é derramada por nós, que foi derramada por nós naquela cruz. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Essa glória que o capítulo 2, o versículo 2 do capítulo 5 de Romanos fala, nós somos destituídos pelo pecado. Ele se torna um direito a partir do momento que Cristo se derrama naquela cruz e verte o teu sangue sobre nós. Aí nós temos entrada nessa graça, que é a esperança da glória de Deus. Porque a glória de Deus, ela nos foi destituída a partir do momento que a humanidade pecou, através do pecado de Adão. Mas, irmãos, quando o sacrifício de Cristo é consumado naquela cruz, o seu sangue é vertido naquela cruz, nós somos limpos de todos os pecados. E nós temos entrada nessa graça. Agora, um ponto que eu achei muito interessante nesse texto de Romanos, assim como a justificação pela fé, ele fala de firmeza. Nós estamos firmes na glória de Deus. Irmãos, em meio a tanta notícia, tanta coisa, onde está firmada a sua fé? Onde está firmado o seu coração? Nosso coração está onde? Irmãos, eu não estou sendo hipócrita. Eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, eu tenho pai, eu tenho mãe, e eu temo por eles. Mas se Cristo quiser levá-los, irmãos, vai ser por não vai ser só por o Covid, não vai ser só, vai ser pela vontade de Deus.
Deus sempre fez a sua vontade e vai continuar fazendo. E nós temos que estar firmados na vontade de Deus. Isso não quer dizer, irmãos, que nós vamos sair por aí fazendo coisas, tanto que nós, como igreja, estamos aqui fazendo uma live. Estamos fazendo uma escola dominical pela live. Eu poderia muito bem simplesmente sentar no meu sofá e falar assim: por que eu vou continuar ensinando a palavra de Deus? Por que eu vou falar sobre Deus? Por que eu vou pegar e entrar num quarto, fechar a porta para poder falar sobre Deus? Irmãos, Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, vai ser o mesmo sempre. E quando nós falamos isso aqui, nós estamos dizendo que nós não temos medo de vírus, de morrer, nós estamos dizendo que nós confiamos na vontade dele. A vontade de Deus, ela tem que ser primordial na minha e na sua vida. Então, firmeza. A Bíblia fala que nós temos que ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E nesse momento, mais do que nunca. Nesse momento, é um momento onde a igreja do Senhor está sendo testada. Nós estamos passando por um teste. Não um teste só para Deus. Porque Deus conhece os nossos corações. Deus conhece aqueles que estavam vivendo uma vida com Ele. Mas Deus também sabe aqueles que precisavam passar por esse momento de abalo na sua fé, na sua vida, com a sua família. Aqueles que precisavam parar um pouquinho, dar um stop no trabalho, para poder voltar e entender a sua vida com Deus. Firmeza. Onde estão os nossos pés? Nessa vida que nós vivemos? Onde está a nossa esperança? Onde está a nossa confiança? Será que nesse momento onde todos nós estamos parados, paramos mesmo, paramos de trabalhar, paramos de passear, paramos de curtir, estamos parados. Será que nós agora entendemos onde tem que estar firmados os nossos pés? Nossa firmeza tem que estar no Senhor. Porque a nossa esperança é a glória de Deus. A nossa esperança não está no nosso emprego, no nosso salário, na nossa família, na nossa igreja, nem na nossa igreja. A nossa esperança está em Deus. Firmeza. Constância. Não podemos ser flutuantes. Uma hora estamos aqui, outra hora estamos aqui. Uma hora estamos bem, outra hora estamos mal. Uma hora temos fé, outra hora não temos fé. Uma hora confiamos, outra hora não confiamos. Nós temos que ser constantes. Não pode ser, nada pode nos tirar essa constância. Nada pode nos tirar essa firmeza em Deus. Terceiro ponto, abundância. No momento, irmãos, de provação, os homens da Bíblia mostraram que foi o momento onde eles mais se achegaram a Deus. Onde eles oraram, onde eles buscaram na palavra, onde eles buscaram ter uma fé não vacilante. Constância. Irmãos, o versículo 3, ele traz um grande ensinamento para nós. Vamos, você que está com sua Bíblia aberta aí, no capítulo 5 de Romanos, vamos ler juntamente aí de novo o versículo 3 do capítulo 5 de Romanos, 5:3. Diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Irmãos, é notório para todos nós que nós estamos passando por um momento de tribulação. E essa tribulação, ela não é uma tribulação somente da igreja, como nenhuma tribulação que foi vivida nos tempos da Bíblia foi vivida somente pela igreja. Só que a igreja está inserida no mundo. A igreja, ela está inserida nessa sociedade. Nós não estamos aquém, apesar de nós sermos um povo fora, nós somos estrangeiros, como eu já citei aqui em alguns momentos, nós vivemos nesse mundo. Nós fazemos parte desse mundo. Então, nós estamos sujeitos a tudo que vai acontecer nesse mundo. Nós estamos sujeitos a pegar o coronavírus e ter uma Covid, como nós estamos sujeitos à morte, ao perigo, mas nós temos um Deus. E esse Deus que cuida de nós, que zela por nós e que nos faz nos gloriarmos no momento de tribulação. Nesse momento de tribulação que nós estamos vivendo, irmãos,
nós podemos nos gloriar, porque nós sabemos que tudo vem de Deus. E aí eu vou trazer um personagem aqui para vocês, que todos vocês conhecem, até o louvor que nós estávamos cantando aqui no início da live, ele trazia essa mensagem, Jó. Jó, irmãos, era um homem justo, reto, temente a Deus. E eu vou além. A tribulação que Jó passou foi uma tribulação somente dele. Não foi uma tribulação vivida pela sociedade toda. A tribulação de Jó foi uma tribulação dele. Ele perdeu filhos, perdeu bens, perdeu a sua saúde, ele teve uma doença. E Jó permaneceu firme e fiel. Então, irmãos, assim como Jó, nós hoje estamos passando por um momento de tribulação na nossa sociedade. Muitos de nós, irmãos, estamos dentro de casa e nós estamos percebendo que até mesmo o convívio com a nossa família não é fácil. Nós queríamos muito estar em casa. Quantos falávamos ali no nosso, quando estávamos trabalhando, que queríamos ter uma férias de um ano, ficar um ano em casa? Quantos de nós, irmãos, falamos o tempo todo que queremos nos aposentar? E hoje nós estamos em casa e nós falamos o quê? Quero voltar a trabalhar, quero voltar a conviver com as outras pessoas, quero ir para a rua. Porque, irmãos, nós fomos feitos para viver em sociedade. E nós amamos nossa família. Nós estamos com quem nós amamos. Mas muitas vezes, irmãos, nós não entendemos esse momento de tribulação. E esse momento de tribulação começa a produzir em nós uma paciência. Olha, veja bem vocês que domingo passado, pela manhã, nós estávamos na igreja, fizemos a aula da escola dominical normal, tínhamos um número bem expressivo, tínhamos quase 50 pessoas na escola bíblica dominical. Domingo à noite tivemos o culto e iniciamos a quarentena, ou seja, nós temos 7 dias de quarentena, nós, aqui da Igreja Batista Nova Jerusalém, e eu acho que a maioria das igrejas e das pessoas assim. E parece que nós estamos há mais de um mês em casa. Estamos assistindo séries, estamos olhando as redes sociais, mas o tédio e a falta daquilo que fazer nos traz, muitas vezes, uma falta de paciência. E aí nós temos que começar a trabalhar a nossa paciência. Trabalhar a paciência das crianças, você que tem filho aí, pode até comentar se está fácil, se está difícil. Provavelmente você está tendo que criar coisas, porque as crianças, elas não conseguem parar, as crianças não conseguem ficar em casa. Muitas vezes os seus filhos aqui em casa inventam uma brincadeira, começam com a brincadeira, conversa, vídeo, televisão, e daqui a pouco ele não quer mais ver televisão, porque até as crianças estão passando por esse momento de tédio, onde você busca saída, você busca solução, você busca se entreter. E hoje, irmãos, nossa sociedade, ela vive muito em busca de entretenimento. E que entretenimento é esse? Às vezes, nós podemos achar que as redes sociais nos entretem. E hoje nós vemos que até mesmo na rede social, nós estamos cansados. Nós entramos no Instagram, vemos todos os stories, vemos todas as imagens, daqui a pouco nós saímos, entramos de novo, vemos que já vimos tudo aquilo. Daqui a pouco nós entramos no Facebook, não tem nada de novo, e nós saímos do Facebook. Irmãos, nós estamos vivendo um momento onde a nossa paciência está sendo testada. Paciência de ficar em casa, de buscar, de ler, de orar. Quantos de nós estamos tirando aqueles livros empoeirados que nós compramos e não lemos? Quantos de nós estamos tendo a oportunidade de ler a Bíblia, que muitas vezes nós, na nossa rotina normal, não lemos? Quantos de nós estamos resgatando hinos, louvores antigos? Eu estava vendo ontem que muitos cristãos cantaram suas janelas e cantaram: Deus, sara esta nação. Outros cantaram: porque ele vive, posso crer no amanhã. Outros cantaram vários outros cânticos e sentaram com suas famílias à mesa, coisa que muita gente não faz há tempo. Sentar à mesa para comer, sentar à mesa para louvar ao Senhor, para ler a Bíblia. Vamos fazer uma autorreflexão nas nossas casas. Quanto tempo na nossa casa nós não sentamos para ler a Bíblia juntos? Quanto tempo na nossa casa nós não sentamos para comer junto? As famílias estão vivendo junto, mas não estão convivendo.
Irmãos, eu tenho cada vez mais certeza que nós estamos vivendo uma pausa de Deus para nós raciocinarmos naquilo que nós temos que valorizar. Quantos que hoje, domingo de manhã, não queria estar na igreja, na escola bíblica dominical? Eu mesmo, irmãos. Estou aqui sentado na minha casa, falando com o computador. Eu sei que vocês estão aí do outro lado, mas eu queria ter a oportunidade de abraçar cada um de vocês. Eu queria ter a oportunidade de olhar nos olhos, de estar juntos ali na escola bíblica dominical, podendo ver a reação de cada um de vocês, podendo olhar no olho de cada um de vocês. E nós estamos afastados. E tendo que produzir paciência. Não é fácil. Às vezes a gente para pensar e parece que nós não conseguimos enxergar onde isso vai terminar. Quando nós abrimos as redes sociais e a internet e ligamos a televisão, nós só vemos notícia de morte. E o ministro da Saúde falando que talvez nós vamos ter que enfrentar isso durante 3 meses. E a gente está uma semana em casa, irmãos. E muitos de nós não estão aguentando mais ficar em casa. E aí eu digo para vocês, a palavra de Deus fala que no momento de tribulação, nós vamos produzir a paciência. Não é isso? No momento de tribulação, nós vamos produzir a paciência. Então nós estamos hoje, irmãos, aprendendo a ser pacientes. Imagina você, irmãos, Noé, que passou 40 dias dentro daquela arca. Imagine vocês, o povo de Israel, irmãos, que foi exilado durante anos e anos, gerações. Agora eu digo para você, irmãos, vamos imaginar o povo que atravessou aquele deserto. Passaram o deserto, saíram do Egito, e aí começaram a viver uma saga pelo mar Vermelho, pelo deserto. Passaram o Mar Vermelho e começaram a viver uma saga pelo deserto. A gente prega sobre isso. Sobre aquele povo que andou, vagou anos e anos pelo deserto. Mas, irmãos, eu pergunto a vocês hoje. Se nós tivermos que passar meses dentro de casa, sem poder sair, sem poder nos confraternizar, sem poder ir à igreja, sem poder estar na casa dos nossos amigos, sem poder ir ao shopping. Aquele povo passou anos e anos no deserto, mas nós estamos há dias em casa. Então, irmãos, é momento de nós pararmos e começarmos a produzir paciência. Paciência. Saber esperar. Saber aguardar o tempo que Deus permitir que essa doença assole a nossa sociedade. Porque nossa vida está nas mãos de Deus. Nós confiamos nos médicos? Confiamos sim nos médicos. Nós confiamos na ciência? Sim, porque Deus deu sabedoria aos médicos, aos cientistas, para produzir drogas, vacinas, remédios, etc. Confiamos sim, mas nossa confiança maior, irmãos, ela está em Deus. Porque se os médicos não produzirem drogas suficientes para controlar o coronavírus, se os médicos se os cientistas não produzirem uma vacina ou um meio de controlar essa praga, e nós viermos a ter uma sociedade assolada por essa praga, mesmo assim, a nossa confiança está em Deus. A nossa confiança está no Senhor. Irmãos, nós não podemos lançar a nossa fé nessas coisas que são passageiras. A vida é passageira. Nós estamos aqui hoje, nós podemos viver mais 40 anos. E daqui a 10 anos, olhar para trás para o coronavírus e falar que foi uma coisa que passou. Nós tivemos há 10 anos atrás a gripe suína, H1N1, uma pandemia, né? Uma epidemia de gripe suína há 10 anos atrás. E hoje nós olhamos para ela e essa gripe está controlada, ninguém mais teme. Pode ser que daqui a 10 anos, quando nós tivermos nossas igrejas, nós viemos lembrar esse momento como um momento histórico da igreja. Um momento onde a igreja entendeu a sua posição na sociedade. Mas para isso nós precisamos ter paciência.
Nós precisamos ter paciência. Saudando a todos aí que estão chegando com a paz do Senhor, tem bastante gente entrando. Fiquem conosco e podem comentar, comentem, fiquem à vontade para comentar. Irmãos, nós estamos vivendo um momento que vai ser histórico. A igreja vai se lembrar desse momento, quando um momento onde os templos fecharam, mas a igreja não parou. Talvez a estratégia de Satanás era que as igrejas fechassem e muitos de nós parássemos. Não vamos mais falar, não vamos mais pregar, não vamos ter mais estudo da escola bíblica dominical. Vamos fazer o quê? Vamos ficar calados. Mas a igreja não calou. Nós estamos aqui hoje, e um hino que vem muito na minha mente hoje de manhã, quando eu falei com o nosso irmão Davi, que estava pensando em fazer uma live para continuarmos a escola dominical, quando eu falei com o pastor João, quando eu falei com todos os pastores e tive um sinal positivo, eu tive um sinal positivo, eu não sei fazer isso não, Camila, abrir participação no vídeo ou nos comentários. Eu acho melhor vocês comentarem e eu vou lendo aqui os comentários e vou falando. Quando eu falei com todos eles a respeito dessa live, eu pensei muito naquele louvor que fala assim: não vou calar meus lábios, vou profetizar. Por que isso, irmãos? Nesse momento, às vezes a gente pensa em fechar os nossos lábios e ficar caladinho. Mas é momento de nós profetizarmos vida, paz. É momento de, em vez de nós compartilharmos notícias a respeito do coronavírus e a respeito de novas drogas, a respeito de fórmulas mágicas de salvação, nós falarmos de Deus, do amor de Deus. Em momentos de crise, irmãos, os corações se abrem para a palavra de Deus. Isso não é emocionalismo, isso não é brincar com a emoção das pessoas. Isso é dizer, nesse momento de crise, nós temos que estar firmados em Deus, firmados na rocha que é o Senhor. É isso, irmãos, que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer. Firmar a nossa vida nessa rocha. Irmãos, eu não posso vir aqui e falar com vocês que eu profetizo que essa doença vai terminar em uma semana. Eu profetizo, isso é leviano. Isso seria leviano de qualquer líder. Mas eu posso dizer para vocês que todo o controle está nas mãos de Deus. E nesse momento de tribulação, nós devemos ter paciência, porque a paciência, que é o nosso próximo tópico, ele vem trazer para nós a segurança de que Deus está no barco. Deus está no barco. Nesse barco, nós estamos passando por um momento de tempestade, de dificuldade, mas Deus está no barco. Deus está junto conosco nesse barco. Se nós confiarmos que Ele está nesse barco e que Ele vai controlar essa tempestade e que nós vamos ter momentos de bonança, irmão, nós vamos conseguir chegar ao outro lado. Existe um outro lado. Eu não sei se esse outro lado vai ser o fim dessa pandemia e nós vamos viver uma vida tranquila, ou se Ele vai nos levar para a glória. Imagine você que está me ouvindo nesse momento, nessa manhã, que essa pandemia causou grande ebulição, pessoas desesperadas, pessoas batendo cabeça. Imagine vocês à volta de Cristo, quem ficar. Então, irmãos, que nós possamos viver uma vida de busca e de santidade a Deus, para que no momento que Ele voltar para buscar a sua igreja, nós possamos ir com Ele para o céu e não ficar aqui nessa terra, porque nessa terra haverá grande tribulação, e nós estamos passando por um momento de tribulação, mas não é um momento de grande tribulação. É um momento de tribulação. Não é fácil, mas não é um momento de grande tribulação. Haverá coisas piores acontecendo daqui para frente. E nós, enquanto igreja do Senhor, povo salvo e remido, que um dia entendeu o chamado, ouviu o chamado e aceitou, nós devemos estar firmes e pacientes para saber que nada vem se não for por permissão de Deus. O versículo seguinte, o versículo 4, irmãos, do capítulo 5
de Romanos diz o seguinte: a paciência produz a experiência. Então, irmãos, nesse momento, nós estamos começando a trabalhar a paciência. Estamos aprendendo a lidar com isso, com esse vírus. A lidar com o fato de estarmos dentro de casa. Com o fato de termos que toda hora lavar as mãos. Que não podemos ficar abraçando, beijando as pessoas. Que não podemos estar saindo das nossas casas para ir visitar os nossos parentes e amigos queridos. Que não podemos estar olhando nos olhos uns dos outros. E dizer para os irmãos que isso é estratégia também. Por isso que nós temos que estar cada vez mais unidos. Porque a estratégia é afastar as pessoas. Porque as pessoas unidas, elas têm uma força. A igreja, ela prevalece a partir do momento que ela se une. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, nesse momento, a ideia, a estratégia é afastar as pessoas. É que cada um esteja do seu lado. É que as pessoas não tenham mais um elo umas com as outras. Então, irmãos, essa estratégia demoníaca, óbvio, ela tem que ser quebrada através da nossa união. A união, que eu digo, união espiritual. Nós não podemos estar juntos hoje num templo, nós não podemos estar juntos hoje num local, adorando a Deus, louvando a Deus junto, mas nós podemos estar juntos em oração. Nós podemos estar juntos com a nossa mente ligada a uma outra. E isso vai produzir o que em nós? Experiência. Porque, irmãos, aquele povo que passou pelo Mar Vermelho e ficou no deserto, ele foi se tornando um povo experiente. Então, não era qualquer coisa que abalava esse povo. Irmãos, eu digo para vocês, de coração, no final dessa prova, no final dessa tribulação, nós vamos estar com nossa fé fortalecida. Quando nós pudermos estar na igreja, reunidos, estar na igreja templo, reunidos, com certeza nós vamos valorizar muito mais o culto. Com certeza nós vamos valorizar muito mais o momento da escola bíblica dominical. Nós vamos valorizar muito mais o momento do louvor, os cultos de oração. Quantos de nós, na terça-feira, ficamos em casa, sentados no sofá, olhando para a televisão, assistindo uma novela, assistindo uma série, assistindo um programa, e muitas vezes nós dizemos o que? Nós estamos descansando. Nós estamos aqui dando atenção para a família, e na verdade nós estamos fazendo nada. E hoje nós estamos em casa, o que nós não daríamos para estarmos na igreja orando? O que você não daria para poder estar hoje na escola bíblica dominical, sentado naquele banco, podendo estar confraternizando com seus irmãos? Quantos de nós temos a oportunidade, muitas vezes, de ir para um culto de libertação, um culto de louvor, um culto de adoração, uma escola bíblica dominical, um culto de oração, e nós ficamos em casa prostrados, parados, e hoje nós precisamos estar em casa parados. E nós queríamos estar onde? Na igreja. Nós queríamos que as portas das igrejas se abrissem para nós podermos estar lá, mas foi necessário. Foi necessário nós estarmos nesse momento. Então, irmãos, o texto de Romanos 5, ele traz essa parafraseando, né, trazendo um jogo de palavras onde a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência nos traz esperança. Por que, irmãos, isso? Porque quando nós passamos por uma situação algumas vezes, nós sabemos que essa situação ela é passageira, porque nós já vivemos isso em outro momento. Eu estava conversando com as minhas colegas professoras e estava lembrando da época que a gente passou pela gripe suína, que nós vivemos também um momento de paralisação nas aulas, nós também tivemos um momento de grande problema, não tivemos que fazer o isolamento social, que é esse período que a maioria conhece como quarentena, mas, na verdade, nós não estamos em quarentena porque nós não estamos com o vírus. Nós estamos fazendo um isolamento social para evitar termos o vírus. Na verdade, esse isolamento social, ele vai servir de experiência para nós também lá na frente. Por quê? Só valoriza aquilo que se tem quando se perde.
Nossa diaconisa Silvana está falando aqui, que falta me faz a casa de Deus? E verdadeiramente, irmãos, nosso pastor, né, o pastor João Batista, ele tem uma frase que diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele diz lá na nossa igreja que esse não é outro lugar a não ser a casa do Senhor. E verdadeiramente é isso. Nós nos alegramos em poder ir à casa do Senhor. Nós nos alegramos em poder estar, mas irmãos, vamos ser realistas aqui. Esse é o momento de reflexão. Esse é o momento que nós temos que parar para analisar verdadeiramente como é que está a nossa vida. Quantos estavam perdendo essa alegria? Quantas pessoas estavam indo à casa do Senhor só para seguir um protocolo, irmãos? Iam, entravam, sentavam, falavam, louvavam, mas saíam lá de dentro com seu coração da mesma forma que entraram. Quantos estavam apenas cumprindo o protocolo, irmãos? É momento de refletir. É momento de pararmos para pensar o que realmente tem valor na nossa vida. O que realmente tem valor. Eu amo estar na casa de Deus. A Ele o melhor dos dias meus. Esse louvor da Exla diz que nós temos que dar o nosso melhor para Deus. E nós estávamos, a igreja, eu falo nós, não eu, você, que está me ouvindo. Talvez você e eu também, mas a igreja do século XXI, ela entrou numa vertente que os cultos viraram mero entretenimento. As pessoas iam para assistir um louvor bonito, ouvir uma palavra bonita, e muitas vezes Deus falando, Deus ministrando nos seus corações, e as pessoas não entravam com seus corações abertos. Haja vista alguns pastores tendo que se esforçar para que os seus membros sintam a presença de Deus. Olha, irmãos, você precisa abrir o seu coração. Irmãos, será que alguém precisa falar isso para mim e para você? Que ao entrar na casa de Deus, nós precisamos abrir o nosso coração? Irmãos, isso deveria ser uma coisa óbvia. Ao sair da minha casa para ir à igreja, cultuar o Senhor, eu tenho que ir de coração aberto. Mas não, eu tenho que ir lá para ver o que Deus vai fazer, para ver o que o pastor vai pregar, para ver o que os irmãos vão falar. Nossa irmã Juliana está comentando aí. Verdade, Silvana. Cheguei em uma oportunidade no culto expressar a falta que me estava fazendo a comunhão na igreja devido ao trabalho. Então, irmãos, a nossa comunhão é primordial. Estar na igreja, estar lá na igreja, sentar num banco de igreja, não é, irmãos, ter comunhão com a igreja. Estar na igreja, sentar na igreja, não é, irmãos, fazer a vontade de Deus na nossa vida. A vontade de Deus é que nós estejamos ali com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, adorando a Deus. Então, eu estava falando aqui dos pastores terem que ficar sendo motivadores. Ficar ali o tempo todo, irmão, levanta a mão, irmão, abaixa a mão, irmão, glorifique, irmão, exalta, irmão, você veio aqui para fazer o quê? Irmãos, nós vamos aproveitar esse momento que nós estamos em nossas casas parados para poder valorizar aquilo que Deus nos proporciona. Irmão, nós temos países aí na Ásia, na África, que não existe igreja, templo. Que as pessoas não têm oportunidade de se juntar para adorar a Deus. E nós temos isso aqui, nós vemos hoje como isso nos faz falta. Como nos faz falta estarmos juntos, reunidos. Não só estarmos ali no mesmo ambiente, mas estarmos numa mesma fé, no mesmo propósito. Irmãos, se esse momento de tribulação, onde nós estamos exercendo a paciência, e onde nós vamos produzir experiência, não nos trouxer nenhuma reflexão daquilo que nós temos, daquilo que nós precisamos, ele não vai servir de nada.
Passe por esse momento com paciência. E no final, produza experiência com Deus. Experiência com Deus. Paulo é muito claro. A tribulação, irmãos, a tribulação, ela é para produzir experiência. A igreja está se limitando. A igreja está se limitando a bancos. A igreja está se limitando a dogmas. Está virando uma igreja dogmática. Onde fazer missões se tornou abrir apenas a porta de uma igreja. Vamos parar, irmãos, vamos raciocinar o que é fazer missões. Esse momento, irmãos, é para trazer para nós experiência. E eu não estou falando de mim, eu estou falando da palavra de Deus. A tribulação produz paciência, paciência produz experiência. Nós entramos numa lógica onde as pessoas acham que fazer missões é abrir uma porta de igreja. E hoje as igrejas estão fechadas. E nós não temos. Nós temos a oportunidade de fazer missões, de evangelizar. Porque a igreja somos nós. A igreja é você estar evangelizando aqueles que estão à volta. Verdade, Léo. Verdade, Léo. As pessoas têm que ter o seu coração aberto, não só lá no templo, em qualquer lugar. Mas eu digo que nós, enquanto igreja, nós perdemos o sentido da igreja. Nós perdemos o sentido da reunião da igreja. A igreja primitiva, ela se reunia e cada um levava cântico, levava palavra, levava adoração. Ela se reunia e cada um levava algo. E nós temos que voltar a aprender a fazer isso. Como a Marcele está falando aí, que na casa dela ela fez um culto no lar e sentiu a presença de Deus. Por quê, irmãos? Porque a igreja ela começa na nossa casa. Muitas vezes eu saio de casa, entro no carro, sem falar com a minha esposa, sem falar com o meu filho. Vou para a igreja, chego lá, adoro, louvo, canto, choro e volto para minha casa sem falar com a minha esposa, sem falar com meus filhos, sem me preocupar. Irmãos, nós estamos vivendo momentos de fim. A igreja está caminhando para o fim. Se Paulo já falava em fim dos tempos, se João já falava em fim dos tempos há 2000 anos atrás, imagina agora, irmãos. E tudo está se cumprindo. Está se cumprindo. Então, irmãos, não é tempo de nós ficarmos presos a dogmas. Que esse momento traga para nós experiência. Que nós possamos nos gloriar na tribulação. Que nós possamos nos gloriar na paciência. E que nós possamos nos gloriar na experiência. Produzir em nós atributos para enfrentar momentos difíceis. Irmãos, imaginem vocês que aqui quem está fechando as igrejas é a polícia. E não está fechando as igrejas para que as igrejas não possam cultuar. Está fechando por um momento de saúde pública. Nós preferimos acreditar nisso. Mas imagina que em outros países, quem fecha a igreja é o governo e não pode ter culto. Nem nos lares. Em outros lugares são rebeldes. É o Talibã, são os árabes, são os muçulmanos que não permitem o culto a Deus. E nós ainda podemos aqui abrir uma rede social e fazer 1 hora, mais ou menos, de palavra de Deus, sem que isso seja cortado. Em países como a China, isso não pode. Nós não podemos fazer uma live falando da palavra de Deus, já teríamos sido aqui cancelados, né? Mas nós podemos falar. E nós podemos falar em todo tempo. Como disse o Léo, em qualquer lugar. Em tempo e fora de tempo. Nós podemos pregar o evangelho. Irmãos, que fique claro, esse momento possa trazer para nós experiência. Experiência. Último versículo, o final do versículo 4 de Romanos 5, diz: e a experiência produz a esperança. E o versículo 5 diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração
pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, passamos pela tribulação. A tribulação vai produzir em nós paciência. A paciência vai produzir em nós a experiência. E a experiência é o que nos faz ter esperança, esperança de que o nosso Jesus irá nos livrar. Seja esse livramento aqui ainda em terra, ou seja o livramento nos levando para a sua glória. É duro, né? Irmãos, a nossa irmã Camila está pedindo aí, para quem está assistindo a live nesse momento com a sua família, tire uma foto aí no seu zap e mande para ela, para que ela depois possa postar no Instagram da igreja, nas redes sociais da igreja, que a nossa igreja não parou, e nós estamos juntos. Então, aqui nesse momento agora nós temos 57 pessoas visualizando. Tirem foto, vocês com a sua família, com a televisão, não sei se você está vendo na televisão, no computador, no celular, onde você estiver vendo, mostre aí você e sua família visualizando, e depois mande para nossa irmã Camila, ou mande para mim aqui, você que está vendo no Instagram, pode mandar para mim aí a sua foto assistindo esse momento de Escola Bíblica Dominical. Irmãos, a esperança, o que é esperança? Esperança é a junção de duas palavras, esperar com confiança. Confiança. Que nós possamos, irmãos, entender que ao final deste tempo, ao final desta crise que a sociedade passa, nós vamos ter momento de esperança, porque nós vamos entender juntos, nós, eu, você, igreja e sociedade, que nossa esperança não pode estar na vida, não pode estar nos remédios, mas nossa esperança deve estar em Deus. A esperança não traz confusão. Paulo diz isso. A esperança não traz confusão. Em que nós estamos esperando? Em que você está esperando? Em que eu estou esperando? Onde está firmada a minha esperança? A minha esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. A sua esperança está em quê? Por isso, irmãos, que eu estou afirmando com todas as letras que eu acredito que esse momento é um momento propiciado por Deus para que a igreja possa parar e refletir no que está fazendo. O que eu e você estamos fazendo? O que nós estamos doando para Deus? Irmãos, será que eu estou fazendo muito? Será que eu tenho feito correto? Será que eu estou fazendo da forma correta? Da maneira correta? É um momento para pensarmos. Imagine vocês que no século XXI nós estamos voltando a ficar como se fosse na Idade da Caverna, cada um por si. Vocês estão vendo vídeos aí de pessoas entrando no mercado e zerando prateleiras, enquanto isso outras estão clamando para que não se faça isso. Não se faça isso porque nós temos outras pessoas, nós precisamos amar o próximo, como a nós mesmos. Então, irmãos, a nossa esperança, ela não mora. A nossa esperança, Idri, a nossa esperança, ela não mora no que nós vivemos aqui. A nossa esperança, ela mora verdadeiramente naquilo que nós esperamos, que é a glória de Deus. E isso, irmãos, eu digo para quem está com medo do coronavírus, isso eu digo para quem está com medo de um câncer. Nós temos muitas pessoas aí vivendo momentos de câncer, de doenças mortais. Nós temos pessoas que têm medo de... Irmãos, independente da doença, independente da situação, a nossa esperança, ela está em Deus. Porque, irmãos, eu estava dizendo esses dias, brincando com alguns amigos, e eles falaram verdade, que é verdade. Imagina você que nós podemos estar com máscara, usando álcool, gel, lavando as mãos, não fazendo contato da nossa mão com o nosso olho, e não ter o coronavírus. Mas ao sair de casa,
tropeçar na calçada, bater a cabeça e morrer. Aí você imagina você, cuidamos tanto, nos zelamos. Aí, não está dizendo então que não devemos cuidar. Sim, devemos cuidar, mas nós devemos entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. E Ele tem o controle da nossa vida. Ele sabe o que Ele vai fazer por nós e para nós. Então, irmãos, que nós possamos buscar, esperar e confiar em Deus. Confiar. Como disse nosso irmão Júlio, nossa irmã Juliana aí, nesse momento, a nossa dependência tem que estar em Deus. Não é por acaso, irmãos. Entendam vocês, o surto de coronavírus não é por acaso. Pela primeira vez em anos, a igreja instituição parou. Mas a igreja povo não parou. E aí mostra que a igreja não é uma instituição simplesmente. Nós precisamos nos reunir em templos, nós precisamos ter uma denominação, precisamos. Mas acima de tudo, nós precisamos ser igreja. Igreja, povo. Como a Cíntia está falando aí no comentário. Esse momento é o momento de voltar ao primeiro amor, voltar ao início de tudo. Voltar a ter comunhão com Deus. Entrar no nosso quarto e orar. Abraçar a nossa família e orar. Reunir nossos filhos e contar histórias de como foi a nossa conversão, do que Deus já fez por nós. É assim que a igreja primitiva fazia, é assim que o povo de Israel fazia. O povo de Israel se reunia em templos uma vez por ano para sacrificar 1, 2, 3 vezes na festa dos pães asmos, na festa de Pentecoste. Era 1 vez, 2, 3 vezes, na festa do tabernáculo. Mas a vida deles era em casa. Nós temos perdido a batalha para o inimigo porque nós não estamos cuidando da nossa família. Nós não estamos cuidando da nossa casa. Muitas vezes nossa casa está inundada pela televisão, por séries que não tem nada a ver com Deus, por novelas, por esporte. E o mínimo que nós fazemos em casa é palavra de Deus e louvores. Gastamos o nosso tempo com aquilo que não é de Deus e perdemos a oportunidade de estarmos ligados a Deus. Irmãos, partindo para a conclusão, a esperança não traz confusão, mas o amor de Deus está derramado em nosso coração. Eu quero falar, para a gente encerrar, do amor de Deus. O amor de Deus, irmãos, não traz confusão, mas o amor de Deus, ele traz para nós a esperança de dias melhores. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu quero dizer para você que está me ouvindo nesse momento, que o amor de Deus é a razão da nossa esperança em meio à tribulação. O amor de Deus é a razão de nós estarmos hoje aqui, um domingo de manhã, sentados, olhando uns para os outros e dizendo: confia, porque Deus é maior do que tudo. Confia, porque nós temos que ter esperança de que dias melhores virão. Irmãos, nessa manhã de domingo, eu quero deixar essa palavra para todos vocês. Confiem em Deus. Confiem que o Senhor é maior, que a vontade dele na nossa vida é maior e que nós possamos, irmãos, estar firmados nessa rocha. Hoje à noite nós vamos ter a transmissão aqui do culto a partir das 19 horas. 19h30, se eu não me engano. Logo mais nós vamos estar postando aí nas redes sociais da igreja
essa agenda, sabendo que a Igreja Batista de Nova Jerusalém não parou, mas ela não está com cultos presenciais. Os nossos cultos estão sendo transmitidos aqui pela página da igreja. A escola bíblica dominical, nós vamos continuar fazendo online. Então, na próxima semana, ou eu ou um dos nossos pastores vai estar trazendo uma mensagem para vocês online também. E que você possa, irmãos, estar firmados nessa fé, na fé de que Deus nos ama e que Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? À noite, queremos convidar todos vocês para estar na live do culto com as suas famílias. E façam fotos, irmãos. Não compartilha imagem de ninguém morrendo pelo coronavírus. Não compartilha imagem de ninguém, de caixões. Nós sabemos que tem muita gente mundo afora morrendo pelo coronavírus e outros infectados pelo coronavírus, mas vamos compartilhar mensagens de amor, de fé e de paz. Tire uma foto, você com a sua família, louvando a Deus, orando, buscando, e compartilhe isso nas suas redes sociais. Compartilhe amor, compartilhe paz. Que vocês possam ficar com Deus. E vamos cantar um cântico, um refrão aqui, para a gente encerrar essa live dessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Vamos orar, irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Deus querido, Deus eterno, nós, Senhor, Igreja Santa de Cristo, estamos aqui, Senhor, reunidos em oração, Senhor, todos nos nossos lares, cada um no seu lar, Pai, provando, Pai querido, que a igreja não é só quatro paredes, Senhor, mas que a igreja é o teu povo, Senhor, abençoando, Senhor, o teu planeta, o mundo, Senhor, abençoando as vidas, Senhor, que aqui estão, Pai querido. Dizendo que nós estamos firmados, Senhor, não no remédio, não na vacina, mas nós estamos firmados na rocha, que é o Senhor. Pai querido, que nesse momento, Senhor, possa estar abraçando, Senhor, a cada um de nós, Pai querido. Que o Senhor possa estar indo na casa, Senhor, de cada irmão que está vendo esse vídeo, Pai querido. Que o Senhor possa estar visitando, Senhor, cada família, Senhor, nesse momento, começar pela minha família, Pai querido, e estendendo a todas as famílias, Senhor, dos nossos irmãos, Pai querido. Porque, Deus, esse momento que nós estamos vivendo, nós entendemos, Pai querido, que foi o Senhor, Senhor, que permitiu que ele acontecesse, Pai. E nós entendemos, Pai querido, que o Senhor quer trazer para o nosso coração mais fé, mais firmeza espiritual, Deus. E que nós possamos, Senhor, entender, Pai, que esse momento não é para a nossa morte espiritual, mas é para que nós possamos nos fortalecer e firmar os nossos pés na rocha, que é Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é conosco. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor ainda há de fazer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu agradeço por esse momento que nós passamos juntos e que Deus possa ser com cada um de nós. Que o amor do nosso Senhor Jesus, a graça do Espírito Santo, as doces consolações, possa estar com todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.